Senhor presidente, nobres colegas, senhores parlamentares, em primeiro lugar, senhor presidente, eu não poderia deixar de ressaltar a importância do projeto de Vossa Excelência. Priorizar no estado do Rio de Janeiro que tenhamos os insumos da área dos medicamentos e fármacos comprados na produção fluminense é fundamental para a economia do nosso estado. A gente tem debatido, nós estamos debatendo esse tema há muito tempo aqui na casa, deputado Valdec, deputada Renata, é um debate de incentivar a todo tempo a produção fluminense e a economia fluminense. Então, dar os parabéns à autoria do deputado presidente André Siciliano, a importância do aquecimento da economia numa área fundamental, que é a área da saúde e a área da produção e aquisição de produtos e insumos fármacos. Mas eu também não poderia deixar de brevemente fazer um debate do que foi pontuado há pouco pelos colegas que me antecederam, que é a questão do veto do governador em exercício Cláudio Castro, numa matéria que foi debatida aqui na casa. O primeiro ponto é dizer que, em se tratando de vacina, nós não podemos politizar a matéria, partidalizar a mesma, ou trazer aqui temas que sejam de quem concorda ou não com o governo A, B ou C. O tema é nacional, é política pública, é salvar vidas. Quando o governo do estado do Rio de Janeiro resolveu aderir ao Plano Nacional de Imunização, é porque há um compromisso dos estados, um compromisso feito pelo Fórum de Governadores, deputado Rodrigo Amorim, em que os governos se uniriam numa só ação. Aqueles que podem comprar mais ou aqueles que podem comprar menos, ajudariam neste fórum a compra de insumos, pagando menos, para que toda a sociedade pudesse ser imunizada. E assim está sendo feito. Vossa Excelência há pouco disse, o governo do estado do Rio de Janeiro, em 6 horas, distribuiu as vacinas em todos os municípios fluminenses. 6 horas. Isso é um compromisso com a eficácia da gestão. O governo do estado do Rio de Janeiro comprou agulha e seringa a 17 centavos, os insumos. Isso não aconteceu em outros estados. É o compromisso com o recurso público. Então há comprometimento, deputado Salema, de fato. Aliás, parabéns a Vossa Excelência, aniversariante. Além, ontem, deputado André Siciliano, hoje, coronel Salema, parabéns. Há um compromisso real, efetivo, de não se politizar esse tema. O tema é nacional, não se trata de defender governos. O que me causa espanto, e apenas essa a minha preocupação. Defender as matérias, assim, todos nós podemos. Mas eu ouvi 2 palavras que me chamaram a atenção. Que vetar esse projeto, que é claro, há um vício de iniciativa, determinar a compra de medicamentos, ela é competência privativa do Poder Executivo, mas quando eu ouço aqui nesta casa que o governo do estado do Rio de Janeiro está tratando isso de forma não humanitária, isso não é justo. Quando está dizendo que nós estamos plantando o terror, não é justo, não é verdade. Eu inverto, presidente, e peço agora vênia para o que vou dizer, se não é o contrário, quando ao implantarmos uma lei autorizativa, que autoriza a compra de vacinas, em primeiro lugar, se não houver recursos, de onde vamos tirar? Como dizer para a população que nós não vamos comprar vacina porque estamos tirando o Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal? Me causa espanto, e esse é um tema muito fundamental, porque aqueles que defenderam há pouco uma medida autorizativa não disseram de onde vem o mecanismo de defesa para pagar isso, e por muitas vezes aqui nesta casa fazem defesas de aumento de despesa, mas na hora de votar aquilo que fará o Estado pagar a conta, a defesa não vem. Então eu quero dizer, nós somos a favor de que todas as vacinas venham a termo. Agora, não podemos e não faremos
algo que não seja em comunhão com um plano nacional de imunização. Isso é um compromisso do governador. Não é um compromisso com o presidente da República, vai muito além disso. Estamos alinhados na política para o melhor do Rio de Janeiro. Mas essa política nacional é um consórcio feito pelo Fórum de Governadores. O governador Cláudio Castro tem compromisso com isso. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco, obrigado pela parte. Só completando, deputado, sobre essa questão, essa crítica por ser algo não humanitário, o próprio deputado federal do PSOL defendeu em Brasília que as entidades privadas não adquirissem a vacina. E aí eu faço aqui, mais uma vez, um exercício, a deputada Célia Jordão, de Angra dos Reis. Se os grandes conglomerados industriais desse estado, se, por exemplo, a indústria naval tivesse autorização de comprar no exterior a vacina pronta para aplicar nas dezenas de milhares de empregados nos seus respectivos setores, obviamente, isso não geraria impacto algum para o cidadão e para o erário público do Estado do Rio de Janeiro, mas contribuiria de forma impressionante para a imunização coletiva. No entanto, foi defendido, mais uma vez numa bravata, numa narrativa mentirosa, de que os pobres sairiam pior dessa história, que apenas os ricos, naquela velha máxima de dividir para impor as suas próprias narrativas. Então, que bom que a Assembleia até hoje não politizou em demasia essa questão da vacinação, trazendo aqui elementos que são, além de inverídicos, não são sustentados na própria realidade, como, por exemplo, a possibilidade da compra da vacina pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar a parte do deputado Flávio Serafim. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Vou tentar ser o mais objetivo possível. O que eu tenho proposto? É o que hoje 17 governadores desse país estão propondo. Que, diante da inércia do governo federal em diversificar o acesso a vacinas, ou seja, fechar contratos com diferentes laboratórios, o governo federal não quer fazer isso, que os governadores atuem de forma complementar ao Plano Nacional de Imunização. Ninguém quer abandonar o PNI, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. Mas como o governo federal não está fazendo o máximo que pode, a gente está propondo que os governadores ocupem esse espaço. Hoje tem uma comitiva representando 17 estados da federação, visitando a União Química para verificar a possibilidade dela fornecer vacinas para os governos estaduais. Houve uma reunião na semana passada, coordenada pelo governador do Rio Grande do Sul, com o laboratório Pfizer, para verificar se os governos estaduais podem comprar diretamente vacina. O que eu estou defendendo é que o Rio de Janeiro faça parte desse esforço para imunizar a população vulnerável o mais rápido possível e reduzir o número de mortes. Eu acho que a gente não pode ficar para trás e proponho que a Assembleia Legislativa, que tem ajudado tanto o Estado do Rio de Janeiro, faça parte desse esforço, doando 200 milhões de reais para imunizar pelo menos 1 a 2 milhões de pessoas e conseguir zerar o grupo vulnerável no nosso Estado. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, dizer que fiz durante a fala de Vossa Excelência, eu preferi não fazer a parte, mas entendo a parte de Vossa Excelência, mas quero dizer mais uma vez, deputada Lucinha, o governador Cláudio Castro não está desautorizado a comprar nada. O governador Cláudio Castro, em exercício, não está impedido de fazer. O governador Cláudio Castro, em exercício, com responsabilidade, aderiu ao Plano Nacional de Imunização porque está funcionando. E o que não pode acontecer, eu respeito em demasia as palavras do deputado que me antecedeu, é que precisamos citar que aqueles que estão em confronto direto com o Plano Nacional de Imunização são de partidos que se opõem ao partido de Sua Excelência, o Presidente da República, do qual eu também não faço parte. Mas este tema não pode ser partidário. O deputado Alexandre Freitas trouxe um tema aqui agora há pouco e que de fato traz confusão, porque na hora em que o empresariado quis comprar, votaram contra. Agora queremos abrir a vacinação, votamos a favor. Mas quem está contra não está debatendo o tema da vacina, está debatendo a questão da governabilidade. E não é isso. O governador Cláudio Castro tem compromisso com a vacinação. O governador
o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, está fazendo o seu papel, deputado Tiaju. E se, por qualquer razão, não for o caminho adequado, novos caminhos serão feitos, mas não precisa uma autorização da Assembleia Legislativa, especificamente de um debate que é político partidário, dizer ao governador o que precisa ser feito. Não há essa necessidade, porque não é este o critério que deve ser usado. O governador Cláudio Castro está cumprindo o papel absolutamente dentro do Plano Nacional de Imunização, sem deixar que nenhum município fique sem receber a vacina. Uma parte, deputado. Uma parte, deputada Lucinha, depois encerro. Eu só queria deixar claro ao nobre companheiro Márcio Pacheco, pelo apreço que eu tenho por Vossa Excelência, que hoje a preocupação da população é de ter a vacina. Não importa se a vacina vai vir da iniciativa privada, do setor público, se vai vir do governo federal, a gente quer a vacina. O que o povo quer na rua é a vacina. E quando você coloca a questão de que o governo do Estado não precisa ter autorização da Assembleia Legislativa, realmente não precisa. Só que eu acho que o governador Cláudio Castro poderia se colocar mais propositivo no sentido de ajudar essa frente de prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de fazer parte desse pool de prefeitos para se comprar essa vacina em quantidade, para que o valor seja bem menor para cada cidade do Rio de Janeiro, para cada município. E queria dizer ao nobre deputado Márcio Pacheco que não consigo entender. O governo federal, ele é contra a vacina. Quando foi colocado que as empresas de saúde privada queriam comprar vacina, uma grande parcela foi contra. O governo federal colocou uma cláusula, dizendo, podem comprar, desde que um lote inteiro seja doado para o Ministério da Saúde. Correto. A iniciativa privada pode fazer isso. O que nós precisamos, deputado Márcio Pacheco, é a vacina. Se a iniciativa privada, se os aglomerados dos planos de saúde podem comprar vacina, que comprem, que sejam obrigados a doar parte para o Ministério da Saúde, que doem, e que o governador do Estado também se sensibilize nesse sentido. Porque eu fico preocupado, Márcio Pacheco, é que a população hoje está naquele grande dilema. Vacina já, máscara sim, aglomeração não. Máscara sim depende do quê? Da conscientização da população. A aglomeração depende do entendimento da sociedade. Agora, a vacina depende dos governantes. E o povo quer isso, que o governador se coloque propositivo no sentido de avançar, não ficar só aguardando a vacina do governo federal. De alguma forma, Márcio, o governo estadual, o governador em exercício, ele pode fazer parcerias que venham dar certo no sentido de comprar mais quantidade de vacina para ajudar a nossa população a enfrentar esse momento drástico, muito ruim que a gente está vivendo. Obrigado pela parte. Deputada Lucinha, eu quero ir na mesma linha de Vossa Excelência, a quem eu tenho um profundo respeito pela nossa história, e dizer, os projetos de lei autorizativos, eles têm uma força. Muitas vezes deveriam acabar na Comissão de Constituição e Justiça. Mas nesse caso específico, um projeto de lei autorizativo, ele tem uma força popular. Ele pode causar na população que desconhece, deputado Valdec, os trâmites regimentais da casa, um anseio do qual fará com que a população acredite em algo que poderá não receber. O que eu quero dizer, deputada Lucinha, é que a expectativa, se o governador Cláudio Castro hoje não adere, como tem feito com responsabilidade ao Plano Nacional de Imunização, e se por qualquer razão, inclusive pelo próprio CONFAS, o regime de recuperação, o Rio de Janeiro não possa comprar a determinada vacina autorizada pelo parlamento, a população dirá que o governador não quis fazer. Não é verdade. O que nós precisamos entender é que, neste caso específico, uma lei como essa causa na população uma falsa aparência, como se o governador em exercício não quisesse comprar, porque há um vício real de iniciativa no projeto. É como dizer à sua base de Campo Grande, ou da Zona Oeste, que Vossa Excelência tem um domínio impecável, dizer a eles que Vossa Excelência pode cavar um buraco e resolver os problemas de saneamento da cidade, mas Vossa Excelência não pode, porque não é competência de Vossa Excelência fazer, ainda que queira. E conhecendo Vossa Excelência como conheço, é capaz que se lhe dessem pá e água, Vossa Excelência faria. O problema é que este projeto de lei gera um conflito político no Estado do Rio de Janeiro, porque, repito,
para terminar a minha fala, é simples pegar um projeto de lei como esse, que gera despesas, jogar para o parlamento, aprovamos, jogamos para o governo, mas na hora de votar nesta casa, o que precisamos votar, inclusive no arroxo, para aumentar a receita do Rio de Janeiro, para poder pagar a conta, os mesmos que apresentam um projeto como esse, que aumenta a despesa, votam contra os projetos. Então, muito bem, vamos comprar vacinas fora do Plano Nacional de Imunização. O dinheiro vem da onde? Como faremos? Então vamos apertar o cerco, votar uma matéria. Não, não podemos. Não é bem assim. Então eu quero dizer que este é um projeto, sim, que gera expectativa à população. Porque ontem mesmo saiu nas redes sociais de quem defendia, o governador em exercício, Cláudio Castro, é contra a compra de vacinas. Isso é errado. Porque a população mais simples, deputada Lucinha, que conhece, vai dizer a Vossa Excelência, poxa vida, o governador é contra comprar vacinas, porque ninguém explicou para essa população que o governador entregou em 6 horas, que o governador em exercício está cumprindo o Plano Nacional de Imunização, e que se ele comprar mais vacinas fora daquilo que hoje os fóruns estão fazendo, não sabe nem como nós vamos pagar essa conta. Então, algumas leis é preciso ter muito cuidado e responsabilidade, porque vira bandeira política, partidária. É só por isso. O veto foi feito porque é um vício de iniciativa, mas nós temos um cuidado, e o deputado Valdec sabe, de como nós temos um compromisso aqui com o diálogo e com a democracia. Assim é o governador Cláudio Castro, e ele continuará sendo um defensor da democracia e daqueles que pensam de forma divergente. Concede uma parte? Se o deputado presidente conceder... Um minuto para nós encerrarmos. Eu encerro. Eu quero também ser muito breve, deputado Márcio Pacheco. Ouvi as intervenções com muita atenção, com muito interesse. Em primeiro lugar, claro que nós sabemos que os projetos que têm caráter autorizativo são, na verdade, produto de um acordo público do Parlamento, porque eles servem muito para permitir que o Parlamento afirme certas posições, né? E nós já conversamos disso muito na CCJ, enfim, a história dos programas e tudo mais. Então, nós sabemos os limites que circunscrevem os projetos que têm esse caráter. Entretanto, o que eu quero aqui ressaltar é o seguinte, na minha opinião, eu vejo diferenças importantes na atitude do presidente da República e do governador interino em relação à pandemia. Eu disse aqui várias vezes e repito, Lucinha, que o presidente da República depreciou a pandemia, fez pouco caso da pandemia, depreciou a ciência, depreciou a própria vacina, no limite, na minha opinião, depreciou a própria vida. Eu nunca vi o governador em exercício tendo esse tipo de atitude. Então, eu acho que há uma diferença importante entre os dois nesse quesito. O que está em jogo, na minha opinião? O Fórum de Governadores apontou, num determinado momento, para a importância de que os estados aderissem e participassem do Programa Nacional de Imunização. Isso é verdade, e é correto, Infelizmente, nós temos uma coordenação, e tivemos durante muito tempo, temos ainda, uma coordenação precária desse Plano Nacional de Imunização por parte do Ministério da Saúde. Mas está certo que os entes subnacionais se congreguem todos num plano só. Portanto, ninguém defende, nem Vossa Excelência, nem eu, acho que ninguém aqui, que o Estado do Rio de Janeiro saia aí como um Don Quixote, né, por conta própria. Não é isso, não se trata disso. Agora, ter uma margem de manobra para que as coisas eventualmente se vierem a desandar, porque eu não tenho aqui, com todo respeito, o otimismo manifestado pelo deputado Rodrigo Amorim da tribuna, que fala de 50 milhões de vacinas até o meio do ano, 200 milhões. Eu não tenho esse otimismo. Tomara que ele esteja correto. Eu não vejo cenário para isso no Brasil. Então, nesse sentido, dispor de uma margem de manobra, e é verdade que, embora o Fórum de Governadores, vou encerrar, André, embora o Fórum de Governadores tenha apontado para a adesão dos estados ao plano, hoje tem um documento que não desautoriza esse primeiro, mas aponta para que os governadores tenham cuidado e possam se prevenir, possam ter estratégias alternativas, possam ter planos B, como diria a população. Então, eu sinceramente, eu acho que esse debate não é que ele seja desnecessário, não é isso, mas simplesmente, em se mantendo no Programa Nacional de Imunização, é o Estado dispor de uma margem de manobra para uma eventualidade poder agir por conta própria. Apenas isso é o que eu queria trazer para esse debate aqui. Eu encerro dizendo, deputado Valdec, que a margem de manobra, ela existe.
O que eu gostaria de ressaltar, e só foi por essa razão subir à tribuna, é que em aderindo ao plano nacional, e a motivação do veto não pode, na minha concepção, dizer, deputada Lucinha, que um governador que está indo na linha da defesa da sociedade e da saúde, seja acusado de não humanidade, de praticar o terror. Não é verdade. E digo mais, um projeto de lei como esse, se não fosse vetado, deputada Tia Ju, e jogado a população aos ventos, aí sim plantaria o terror. Porque se esta outra vacina, fora do plano de imunização, não chegasse à população, aí sim teríamos o terror. Então, é só por isso, é zelo com o conteúdo de um governador em exercício, que está com responsabilidade tratando o tema da pandemia, e posso dizer por convicção e testemunho próprio, eu quase morri por causa da Covid. Eu fiquei 6 dias internado com oxigênio no hospital. Eu sei o que é perder, Vossa Excelência também sabe. O deputado Marcelo Cabeleireiro também sabe. Eu fiquei 6 dias internado em oxigênio. Então, mais do que nunca, eu sou o primeiro defensor das vacinas. Entre outros colegas que também passaram, e perdemos 2 grandes amigos nessa casa. 2 grandes amigos. Um que, na sua jovialidade, tinha sua força física, parecia que era imbatível, nosso querido saudoso Gilviano. E o João Peixoto, mais idoso, com suas pequenas comorbidades. Todos nós sabemos que a vacina é importante. Por isso o Rio de Janeiro está fazendo isso da melhor forma, com responsabilidade, cuidando de todos. Não havendo mais quem queira discutir,